Olá pessoal, tudo bom? Professor Felipe Brito para mais uma videoaula, tá bom? Da disciplina de Geografia, onde nessa videoaula nós vamos dar continuidade aí aos conteúdos programáticos para o 8º ano, tá bom? Dando continuidade aí falando sobre as características naturais do continente americano, né? Da América, nós vamos falar sobre a hidrografia, tá bom? Passando aqui, pessoal, o slide, nós já vamos aí entrar em algumas características bem interessantes quando a gente fala de hidrografia da América, tá bom? O primeiro ponto aí, pessoal, o continente americano ele apresenta uma hidrografia abundante, né? Isso é bem característico, a gente tem aí, pessoal, a presença de diversos rios, tá bom? E esses rios, pessoal, eles têm uma importância econômica aí muito grande, tá bom? Principalmente os rios de planalto, aqueles rios, né, que nascem aí em áreas de planalto, que eles são aproveitados aí no tocante para aproveitamento, né, relacionado à questão da geração de energia elétrica, tá bom? Outros rios, pessoal, situados em áreas de planície, né, a gente sabe que quando eu falo planaltos, planícies, né, são aí as formações, as formas de relevo, tá bom? Características aí presentes na América. Então, os rios, pessoal, que são situados em áreas de planície, eles são intensamente usados para o transporte de pessoas, mercadorias, né? Como é o caso aí do rio Mississippi, nos Estados Unidos, e também do rio Amazonas aqui no Brasil. Além dos rios, pessoal, nós temos também como característica da hidrografia da América, nós temos também a presença de grandes lagos, né? Em especial na América do Norte, tá bom? Passando aqui, pessoal, nós temos à disposição um mapa físico que mostra as características, né, físicas relacionadas à hidrografia, tá bom? No livro didático a gente também vai encontrar esse mapa. Passando, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o que seria a bacia hidrográfica, né? A bacia hidrográfica, ela consiste em uma área drenada por um rio principal e seus afluentes, tá bom? A gente sabe que nas bacias hidrográficas sempre a gente vai encontrar um rio principal e outros rios afluentes, como é o caso aqui em Parnaíba. Nós temos, por exemplo, o rio Parnaíba em si e temos outros rios ali afluentes, né? Como é o caso aí do rio, por exemplo, rio Igaraçu, tá bom? Me desculpe aí tentando lembrar aqui o nome Igaraçu, tá bom? Então, sempre tem um rio principal e também um rio e os seus afluentes, tá bom? Nessa bacia hidrográfica, pessoal, a gente vai ter uma coisa chamada vertentes, que são planos de declives, né, que cercam um vale, indicando o sentido do deslocamento dos rios. Quando se fala em vertentes, pessoal, os rios do continente americano eles podem ser agrupados em 4 vertentes, ou seja, esses rios do continente americano eles podem, né, se deslocar, né, eles têm um sentido de deslocamento de quatro vertentes, que são eles: a vertente do Pacífico, a vertente ártica, a do Golfo do México e do Atlântico, tá bom? A gente vai, nesse vídeo aula, pessoal, conhecer as características de cada uma dessas vertentes, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui, pessoal, a questão de uma bacia hidrográfica. Essa imagem também nós temos aí no nosso livro. A gente vai trazendo o que vai mostrar à disposição o que seria essa bacia hidrográfica, os afluentes dessa bacia hidrográfica, né, com o seu rio principal e as vertentes, tá bom? Vamos conhecer quais são as vertentes das bacias hidrográficas do continente americano. A vertente do Pacífico. Bom, essa vertente ela tem como característica aí, pessoal, a primeira característica dela principal, né, é que os rios dessa vertente eles são pequenos e têm o seu curso em cachoeiradas. A gente vai encontrar nesses rios, né, pessoal, muitas cachoeiras, tá bom? Pois, né, quase sempre eles descem de altas montanhas e tal fato pode ser percebido principalmente na América do Sul. Já na América do Norte, pessoal, essa vertente aí ela possui rios expressivos, como é o caso, pessoal, do rio, né, do rio Colorado, tá bom?
Esse rio, pessoal, ele tem aí uma importância muito grande no tocante, né? Ele tem formação dos chamados Grand Canyons, tá bom? E forma aí uma paisagem muito exuberante, tá bom? Na América. Passando aqui, pessoal, nós vamos conhecer um pouquinho a respeito da vertente ártica, né? Ártica. Essa vertente, pessoal, ela compreende aí os rios que nascem nas montanhas rochosas ou no Planalto Canadense e corre para a região norte do continente. As principais características dos rios dessa vertente, pessoal, são o quê? Que as suas águas, né, as águas desses rios, ficam congeladas durante boa parte do ano, em virtude aí das altas latitudes da América do Norte. O rio Marquísia é o maior e mais importante dessa região, né? Ele tem uma importância muito grande na questão aí da navegabilidade também. Passando aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a vertente do Golfo do México, né? Os principais rios dessa vertente, pessoal, que a gente acabou de destacar agora há pouco, né? A gente até falou nele, é o rio Mississippi, que ele serve como via de transporte entre o norte e sul dos Estados Unidos, e ele é um dos canais comerciais mais importantes aí e mais movimentados do mundo. Também, pessoal, nessa vertente, a do Golfo do México, nós temos o Rio Grande, que é uma fronteira natural entre os Estados Unidos e o México. Esse rio, né, pessoal, ele é muito usado aí para as pessoas que, infelizmente, tentam fazer a imigração ilegal para os Estados Unidos e acabam, infelizmente, perdendo suas vidas, tá bom? Por último aqui, pessoal, nós vamos falar da vertente do Atlântico, que é aí, pessoal, a mais extensa e mais importante do continente. Ela tem um grande número de bacias, como, exemplo, a bacia amazônica, a bacia platina, tá bom? E essa vertente, pessoal, ela é muito importante aí na questão do povoamento e na economia da região, né, a qual elas percorrem, tá bom? Qual essa vertente aí, os rios dessa vertente percorrem, eles têm um papel muito importante aí no tocante ao povoamento e economia, tá bom? Passando aqui, pessoal, nós vamos ver, por último, uma das características do continente americano no tocante à hidrografia, também aí a presença dos lagos, né? Os lagos americanos, eles são numerosos, né? Eles são numerosos, se concentram ali principalmente na América anglo-saxônica, no Canadá, e quase todos eles, pessoal, eles são o quê? De origem glacial, né? Ou seja, eles são formados pela erosão de geleiras, tá bom? Então, pessoal, nós temos também que pontuar quando se fala nessa questão dos recursos hídricos, né? Da característica hidrográfica do continente americano, que nós temos ainda aí uma questão hídrica, né? A água mesmo própria para o consumo, ela é muito escassa na América Latina, né? Então, por quê? Porque a grande parte dessa água que a gente viu aí, ela é usada, tem fins destinados. Na América Latina, ela é empregada principalmente aí na questão dos empreendimentos agropecuários. Já na América anglo-saxônica, ela tem um uso aí muito relevante no tocante à questão industrial, tá bom? Então, pessoal, passando aí, nós vamos terminar a nossa videoaula, tá bom? E quero desejar aqui um bom estudo a todos e dizer que a gente está junto aí nessa caminhada, tá bom? Mesmo aqui à distância, através das mãos remotas. Então, um forte abraço a todos, tá bom? Vamos aí responder as atividades, tirar qualquer dúvida, tá bom? Via WhatsApp. E é isso aí, tamo junto.